Salve, meus irmãos em Cristo. Que a paz de Jesus e o amor do Pai nos envolvam agora, hoje e sempre. E que mais uma vez sejamos gratos por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui através desse canal, para ouvir, aprender, agradecer sobre as leis divinas e o Evangelho de Jesus. E também para louvar e pedir a Deus, nosso Pai Criador, por nós e para os outros também. Que não sejamos egoístas e que tenhamos sempre aquele olhar de benevolência, de paz, de empatia para com todos. Este é o nosso 26º vídeo, graças a Deus. Gratidão por tudo, meus irmãos. E hoje nós vamos abordar um tema bem abrangente e que nos toca diretamente pela lei da atração e das afinidades. E também engloba o provérbio: pássaros da mesma plumagem voam juntos. Na verdade, essa questão toca um dos princípios mais profundos da doutrina espírita, que é a lei de sintonia. Nós atraímos pelas nossas ideias e sentimentos e atitudes, tanto companhias encarnadas como também as desencarnadas. Como ensina Kardec, a melhoria moral não apenas transforma nosso caráter, mas também modifica as influências espirituais que recebemos. Há uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo que resume muito bem esse caminho. Capítulo 27, Sede perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências e inclinações. E perceba que Kardec fala em esforços. Isso significa que ninguém se torna melhor de um dia para o outro. O importante é caminhar, perseverar e buscar a cada dia pensamentos mais nobres e ações mais fraternas. À medida que fazemos isso, nossa sintonia espiritual também se eleva. A frase "pássaros da mesma plumagem voam juntos" expressa a ideia de que seres com afinidades semelhantes tendem a aproximar-se e permanecer unidos. Embora esse provérbio não apareça literalmente em um Evangelho segundo o Espiritismo, esse sentido encontra forte correspondência nos princípios ensinados por Kardec. Vamos fazer essa comparação à luz da doutrina espírita. Primeiro, a lei de afinidade espiritual. O Espiritismo ensina que os espíritos são atraídos uns pelos outros, conforme a semelhança de pensamentos, de sentimentos e tendências morais. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, item 18, influência dos espíritos sobre os pensamentos e ações. Kardec explica que espíritos nos cercam continuamente e os bons espíritos simpatizam-se com os que buscam o bem, enquanto os espíritos imperfeitos se ligam aos que cultivam paixões inferiores. Assim, o provérbio poderia ser espiritualmente traduzido como: os espíritos de sentimentos semelhantes procuram-se e associam-se entre si. Essa associação ocorre tanto entre os encarnados quanto também entre os desencarnados. 2. O espírito, o Evangelho e a sintonia moral. O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, ensina que o verdadeiro homem de bem trabalha continuamente pelo seu aperfeiçoamento moral. À medida que alguém cultiva a humildade,
pratica a caridade, perdoa as ofensas, domina suas más inclinações, busca sinceramente o bem. Ele entra em sintonia com os espíritos igualmente elevados. Por outro lado, quando a pessoa alimenta ódio, orgulho, egoísmo, inveja, vícios e paixões desordenadas, cria afinidade com entidades que ainda permanecem nessas mesmas condições. Não se trata de castigo divino, mas de uma lei natural de sintonia. 3. Onde estiver o tesouro, aí estará o seu coração. No capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamão. Jesus afirma: onde estiver o seu tesouro, o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Kardec desenvolve essa ideia, mostrando que o coração se liga àquilo que mais valoriza. Assim, quem ama as coisas materiais em excesso, aproxima-se dos interesses puramente terrenos. Quem busca os valores espirituais aproxima-se naturalmente das esferas mais elevadas. Novamente encontramos o princípio do provérbio: cada criatura gravita em torno daquilo que se identifica intimamente. 4. A influência do meio e das companhias. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e em diversas instruções dos Espíritos, observa-se que as relações humanas constituem instrumentos de progresso. Nossas amizades revelam em parte nossas tendências. Os generosos sentem-se bem entre os generosos. Os estudiosos procuram os estudiosos. Os violentos frequentemente se unem aos violentos. Os pacíficos buscam ambientes de paz. Isso não significa desprezar quem pensa diferente. Não estamos dizendo isso, nós não estamos falando isso. Mas reconhecer que há uma atração espontânea entre os semelhantes. Isso existe. 5. Um ponto importante: Jesus aproximava-se dos diferentes. E aqui cabe uma reflexão essencial. Se apenas convivêssemos com os semelhantes, como exerceríamos a caridade? É uma pergunta, né? O Evangelho mostra que Jesus conviveu com os publicanos e os pecadores, acolheu os sofredores, buscou os que estavam moralmente enfermos, não rejeitou aqueles que ainda erravam. Portanto, a doutrina espírita faz uma distinção importante. Uma coisa é a afinidade natural, pela qual os semelhantes se atraem. Outra coisa é o dever cristão de amar, auxiliar e compreender todos, mesmo os diferentes. O homem de bem não escolhe apenas os semelhantes para amar. Ele ama a todos, embora tenha maior sintonia com alguns. Isso é verdade. 6. Síntese espíritas da frase: à luz do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós poderíamos reformular o provérbio assim: espíritos e os homens se aproximam pela afinidade de pensamentos e sentimentos. Entretanto, o verdadeiro discípulo de Jesus, sem perder sua sintonia com o bem, estende sua fraternidade a todos. Sim,
Os semelhantes atraem espiritualmente. O Evangelho confira a influência das companhias e dos espíritos. Mas a meta do espírito é elevar-se e amar indistintamente, seguindo os exemplos de Jesus. Muito bem, talvez possamos concluir com uma frase muito coerente com a visão espírita. Dize-me com que te comprazes em conviver, e direi quais sentimentos alimentas. Mas dize-me também a quem és capaz de amar e servir, e então veremos quanto já cresceste espiritualmente. Essa síntese reúne o princípio da afinidade espiritual, que é, segundo Kardec, a essência do ensinamento de Jesus. Finalizando, podemos dizer que essa questão toca um dos princípios mais profundos da doutrina espírita, que é a lei da sintonia, não é mesmo? Nós atraímos pelas nossas ideias e pensamentos e sentimentos e também pelas atitudes, tanto para o bem quanto para o mal. E veja que essa atração contempla não só os encarnados, mas também os desencarnados. Como ensina Kardec, a melhoria moral não apenas transforma nosso caráter, mas também modifica as influências espirituais que recebemos. Pensando assim, vamos atrair apenas o que é bom para a nossa evolução espiritual? Vamos sim, não é mesmo? Que Jesus nos inspire e nos fortaleça nessa caminhada de aprendizado e crescimento interior. Precisamos muito da ajuda dele, não é mesmo? Receba então meu fraterno abraço e o agradecimento pela oportunidade de refletirmos juntos sobre um tema tão rico da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele sempre há de querer. Forte abraço a todos e tchau.